muito grande. Eu quero, se me permite, professor Sinatra, pensar dessas falas que fizeram agora no segundo bloco, é o aspecto que parece distante da maioria de nós, vamos dizer, da população no conjunto, é de que essa ciência e tecnologia muitas vezes é percebida como apenas aplicável às grandes indústrias, quando isso não é verdade, pelo que acabou de ser dito aqui agora. Ou seja, isto vai, vamos repetir, não vejo problema nenhum em ser repetitivo nisso, tá certo? Vai atingir a cadeia toda, e eu entendo que foi muito valioso, professor Sinatra, valiosa essa colocação, de que pequenas empresas podem ser muitíssimo melhoradas, beneficiadas, enfim, reduzindo aquela colocação que o Israel fala sobre o resgate social que nós temos que fazer, porque pequenas empresas, se elas aprenderem a fazer a correta gestão da aplicação da ciência e tecnologia numa cadeia maior, elas serão altamente beneficiadas, se eu entendi claramente. Sem dúvida. Tá certo? Eu ainda ouso acrescentar um ponto, acho que é socioeconômico essa nossa conversa, um aspecto socioeconômico. A região de Caxias do Sul é uma região extremamente produtiva, extremamente laboriosa, excelente como região manufatureira e próspera. No contexto nacional, ela é próspera. Os indicadores são todos de região de grande prosperidade, né, de qualidade de vida muito boa. Porém, isso não a faz diferente de inúmeras outras regiões do mundo, com características muito similares e que já passaram por um processo que me parece que precisa ser bem conhecido e bem atentado aqui nessa região. Me ocorrem assim várias regiões desse tipo, a região têxtil do norte da França, Lille e região, a região siderúrgica de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e várias outras, sem dúvida, a siderurgia da região do Vale do Ruhr, na Alemanha, e várias outras, que passaram por um apogeu industrial, né, com um determinado processo, com um determinado produto, com um determinado segmento industrial de produção, mas que esgotou. Pararam no tempo. Esgotaram as suas potencialidades. Não é? E hoje, quando nós visitamos essas regiões, fazemos uma visita técnica ou mesmo turística, verificamos com grande facilidade que essas regiões souberam fazer transição, souberam não entrar em decadência. Como avançando tecnologicamente, desenvolvendo tecnologia e mudando de setor de atividade. Pittsburgh, Lille e a região do Vale do Ruhr hoje são regiões que eu diria que nada mais tem a ver com aquilo que as fez ricas e famosas, mas continuam sendo regiões de grande atividade industrial, próspera, etc., porque souberam crescer e saltar tecnologicamente. E no contexto local é uma preocupação que eu tenho, não é? O quanto essa enorme região manufatureira, laboriosa e próspera, está se capacitando a fazer os necessárias mudanças de perfil industrial, de perfil tecnológico, para manter a sua condição de região próspera e laboriosa. O quanto a região está se preparando para não declinar. O que inevitavelmente acontece porque a mão de obra na nossa região já é mais cara do que em quase todos os outros competidores dessa região no mercado internacional. Professor Léo, isso é um tema que nós temos que aprofundar muito, e de certa forma ele até já foi dito, né? Esta região é reconhecidamente uma das regiões mais de economia mais próspera e mais diversificada do país. Mas ela está, sem dúvida nenhuma, nesse ponto em que, evidentemente, a posição nossa, e nós temos falado bastante sobre isso, ela é suspeita, professor Sinatra, porque nós temos insistido muito na necessidade dessa grande aproximação da academia à empresa, da academia com a empresa, da universidade com os negócios, enfim, a forma de dizer não importa, mas é que
Esta região, ela tem tido, professor Israel, eu não diria tristemente, mas ela tem desenvolvido um processo de solução dos seus problemas dessa forma, sobre a forma de compra de tecnologia. Ou seja, se temos um problema aqui, vamos à internet, porque a internet hoje ela tem resposta para tudo, né? Não obrigatoriamente uma resposta boa, mas ela tem resposta para tudo. E essa resposta diz que em determinado lugar do planeta existe a solução para aquele problema. Então a região que é próspera, pode-se dizer até que é rica, ela vai, que tem muita iniciativa, ela vai e vai buscar aquela solução, compra e paga aquela solução. Eu insisto em dizer que essa solução ela é uma solução válida, ela pode ser até valiosa, mas ela não é inteligente, porque ela não perpetua nada, ela não consolida nada, muito menos perpetua. Porque o que fica para a própria empresa? Fica a solução de um problema, mas não fica o know-how, não fica o domínio do conhecimento. A cadeia não é nem um pouco beneficiada, toda a cadeia que envolve as empresas maiores não são beneficiadas, e nós continuamos nessa linha de ter, claro, uma região próspera, mas custos altos, e que não tem retorno, porque aí é custo. Nós não estamos falando de investimento. Hoje, por isso que nos alegra muito, e eu de novo reitero a importância e o quanto agradecemos a presença dos dois aqui, para falar sobre isso, para insistir sobre qual é o significado de apenas um. E quando a gente diz apenas, não minimiza, tá certo? Mas um dos 122 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Eu confesso o desconhecimento, digamos, a ignorância, mas desconhecia o número total, 122, e particularmente cerca de 40 na área da saúde. Sabe, isto é algo, se nós fizermos uma análise bem sucinta, por favor, professores, doutores, me ajudem, que é o seguinte, nós falamos em duas coisas aqui. Primeiro, no Instituto Nacional de Engenharia de Superfície, no tocante à questão da energia, o quanto ele pode contribuir para nós minimizarmos aquela perda dos, digamos, 6% do PIB, aproximadamente, ou por similaridade da Alemanha. E segundo, na questão da saúde. Nós sabemos o quanto retorna de cada dólar investido, por exemplo, no saneamento básico. Imagine esses dólares investidos na questão da saúde de forma inteligente, nesse nível, por exemplo, dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Portanto, quando a gente começa a ouvir coisa tão importante e boa, o tempo passa, a gente não percebe. Lamentavelmente, o tempo está se esgotando. Eu vou pedir, por favor, professor Israel, professor Sinatra, que nos deixem uma mensagem final, porque nós já ganhamos muito. Eu, pelo menos, senti uma alegria enorme de ter podido fazer isso, participar disso e ouvir o que eu ouvi. Professor Sinatra, uma mensagem, por favor. Então, eu reitero meus agradecimentos pelo convite, tanto para integrar o Instituto, quanto para vir a Caxias. E como mensagem eu deixo à população, às empresas, especialmente as pequenas, para que busquem a universidade. Existem muitos recursos que não são utilizados, existem programas de bolsa para alocação de mestres e doutores em empresa, existem outros programas de auxílio que com certeza contribuirão. Então, meus agradecimentos mais uma vez. Que bom ouvir isso. Essa falta de tempo é importante para que as pequenas empresas saibam disso. Existem programas com verba disponível de governo para que mestres e doutores trabalhem, inclusive em pequenas empresas. Professor Israel, sua mensagem para terminar. Nesse sentido também, eu conclamo, chamo as grandes, pequenas, médias, todas as empresas industriais e de serviços da região a buscarem alguma forma de integração no nosso instituto, que é um esforço, mas também nos outros esforços que faz a nossa universidade para construir muitas pontes entre ela e o setor produtivo. Não fiquemos numa bela conversa de tarde e nem numa conversa meramente retórica. Vamos para a ação. Senhoras e senhores que sempre prestigiam a nós, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença conosco aqui. Tenham todos uma boa noite, até a próxima terça-feira e fiquem com Deus.